Boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite que me foi dirigido pelo Frederico e pela Ana. Confesso que quando foi dirigido o convite eu não percebi muito bem qual era o interesse de uma plateia sobre o meu trabalho. E isso exigiu que eu voltasse atrás, 20 anos. Há 20 anos atrás, eu era uma estudante de pintura em artes plásticas, portanto, e fazia os exercícios de cópia, inclusivamente, selecionava normalmente clássicos, e um deles foi Miguel Ângelo, que eu estudei tanto teoricamente como em práticas de pintura. Os trabalhos eram grandes nesta altura, estávamos na década de 90, eu frequentava a pintura, mas com um problema enorme porque era rebelde e tentava sempre pintar com outros materiais. Aquele trabalho da direita começa, aliás, não está todo, não sei, qualquer na projeção, e falta realmente o trabalho aqui ser visível aquilo que eu queria falar. Mas é muito simples. O que acontece é que eu saio da tela, saio da pintura, começo a ter vontade de pintar com outros materiais. E o trabalho que eu iria falar é aquela caixa da esquerda, a última imagem é uma caixa já tridimensional, portanto, com um conjunto de tubos com umas pinturas interiores suspensas e do lado que não se vê, portanto a imagem que não se vê, está pendurada uma cruzeta com 44 peças de madeira com técnicas mistas entre colagens e pinturas. O trabalho que se vê bidimensional, o quadro não é meu, foi uma exposição coletiva. Eu estou a fazer, penso que está. Não consigo, peço desculpa, mas... já está. Bom, continuando com os clássicos, mas com técnicas mistas, este foi um dos trabalhos que esteve, inclusivamente, meus numa das bienais dos anos 90. E eu continuava nos clássicos do desenho humano, portanto, anatomia do corpo humano, mas do interior. Portanto, aqui utilizei, inclusivamente, uma imagem, aliás, várias imagens, várias cópias, repetições do trabalho in utero de Leonardo da Vinci. Eu não vou falar não me interessa mesmo falar sobre a narrativa do meu trabalho, sobre o que eu quero dizer com ele. Nunca me interessei por isso. Gosto, no entanto, faço os meus trabalhos atuais, têm textos paralelos, no fundo, acabo por tentar dar pistas para que o observador consiga chegar a algum ponto, pelo menos aquilo que eu quero trazer à fala. Nesta altura falava abertamente sobre os maus tratos às crianças, sobre o aborto, e decidi então pendurar uma série de caixas, recorrendo a cera, no fundo simbolizando o gelo, os restos da carne do talho pendurados num maço, num tubo de aço inox. Ainda era estudante, comecei a ter interesse, portanto, nesta fase já não trabalhava só apenas no plano bidimensional, mas continuava a trabalhar no plano, portanto, representando a figura humana e o seu interior, com imagens minhas, com desenhos meus, mas utilizando uma série de situações, caixas, portanto, as imagens que aparecem aqui
são algumas de um trabalho que se chama, de uma série que se chama Isto Não é Arte, Isto é uma História de Amor. E as pessoas tinham de abrir as caixas para lerem o texto que eu propunha. Nesta altura era já, portanto, estávamos nos anos 90 e eram os primeiros sinais do meu interesse sobre a arte interativa, a arte participada pelo público. Este trabalho, o texto, uma parte que se vê ali, só é possível ler com o texto refletido sobre um espelho. Continuando na figura humana, mas nesta altura, numa fase em que realmente só era possível ter a percepção do trabalho com a reação, com o esforço, com as pessoas. Estas caixas fazem parte também de uma peça, de um trabalho que eu apresentei nos Jovens Criadores 96. E aqui comecei a introduzir líquidos nos trabalhos, técnicas mistas, serigrafia, e era um trabalho muito difícil de colocar numa galeria. Eu aqui comecei a perceber que, aliás, eu acabei o meu curso sem saber o que eu era e continuo um bocado com essa dúvida, porque eu penso que não sou pintora, mas também não sou escultora. De maneira que este trabalho deu-me, no fundo, a plena noção de que eu não poderia era viver da pintura, porque os meus trabalhos não eram propriamente dignos ou especiais para alguém ter ao lado do sofá ou ao lado do bochiché. Portanto, nesta fase, eu dedico-me também à educação artística e continuo a fazer os meus trabalhos no desportivo, portanto, com vontade de fazer, mas nunca pensando em viver do meu trabalho de criação. Esta é uma das imagens, ainda de ilustração, que foi publicado em um dos livros de teoria do design, do 12º ano de escolaridade, um livro que foi publicado pelo designer Carlos Sousa Rocha. E esta vontade da representação dos líquidos continuava, continuava em uma ilustração com lápis de cor. Esta peça, eu só vou mostrar-vos algumas peças, porque são aquelas que eu julgo serem mais representativas e no fundo, justificam o meu percurso até ao presente. Esta esteve numa Bienal de Trás-os-Montes, era um frigorífico. Eu trabalho com objetos encontrados, com objetos que eu encontro, vou encontrar no dia-a-dia e que acho interessante intervir com eles. Era um frigorífico que tinha de ser aberto e em cada uma dos frascos com líquido azul apareciam partes de um texto que é a história de um homem citadino, que é um texto cibernético de Pedro Barbosa. Nós estávamos nos anos 90. Isto era muito difícil percebermos. Nos anos 90, numa galeria, não havia espaço para este tipo de trabalhos. Portanto, o que existia mesmo eram paredes. E paredes para colocar quadros. Portanto, eu teria muita dificuldade em apresentar projeto, como apresentei alguns, mas como foi negado. O que se pretendia era quadros bidimensionais. Em 1997, eu, à custa dos trabalhos que estava a desenvolver, com textos refletidos em espelho, fui convidada para investigar no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, por um dos pioneiros, a chamar artistas para um laboratório de física em Portugal. Portanto, até essa data não era usual os físicos, os cientistas trabalharem com criadores, com artistas. E aqui foi onde eu comecei a desenvolver projetos multidisciplinares
com equipas multidisciplinares, com equipas com colegas, principalmente físicos. Nesses anos em que estava no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, trabalhei com vários colegas na área da física e desenvolvi trabalhos na área do som, na área da interatividade. Este trabalho, inclusivamente, é um trabalho interativo com desenvolvimento de sensores de movimento, portanto, é um trabalho que fica ativado apenas com o movimento das pessoas. Continuávamos nós nos anos 90. Em Portugal, nós não trabalhávamos na área da arte interativa, na área da arte participada com meios tecnológicos, que é essa a definição da arte interativa, é a arte mediada com tecnologias. Mas eu gostava de trabalhar com grande escala, estava muito interessada em arte interativa, mas participada, não naquela arte holográfica em que as pessoas apenas têm de mudar de posição para visualizarem os hologramas. E então, com o plano de doutoramento feito, eu acabo por dizer que não queria. Não queria, mas isto também porque a minha peça interativa, das mais importantes na minha vida, estava a chegar e iria chegar. Claro que, com uma criança, eu só tinha que me continuar a dedicar à educação artística, à educação do meu filho, também, e sobretudo à educação do meu filho, e a outra situação que era, por ter um computador, por ser um meio portátil, trabalhar em software, trabalhar em programas, desenvolver imagens, som em programas. Mas, nesta altura, eu aproveitei o facto de estar grávida e então comecei a captar sons e imagiologia médica, portanto, neste caso, ecografias do meu próprio filho, que está aqui nesta sala, e a trabalhar também em conjunto com uma médica obstetra da maternidade Daniel de Matos, que é a doutora Teresa Sousa Freitas. E, portanto, fiz um intervalo de 10 anos, sempre mexer em software, Photoshop, os vídeos, software de vídeo, software de som. Foi um intervalo fantástico, que se por um lado foi fantástico porque tive a oportunidade de dedicar ao ensino e à educação do meu filho. Quando eu digo ensino, porque sou professora, sou professora de artes visuais, sobretudo porque também teria a hipótese de estar mais disponível e de trabalhar também, continuar a trabalhar em áreas que me diziam efetivamente muito, mas que eu não poderia, de forma alguma, viver nelas, viver economicamente. Mais tarde, em 2010, portanto, há cerca de 5 anos, o meu filho, a obra interativa começou tinha outro desenvolvimento, e eu comecei a ter mais tempo para me dedicar efetivamente àquilo que eu gostava, ao nível das artes visuais. E, portanto, comecei um doutoramento em estudos teatrais, na FLUC, em estudos teatrais e performativos, mas com uma ressalva muito grande, porque o que me esperava era a minha área das artes plásticas como contributo nas artes performativas, portanto, na cenografia, mas sobretudo em formatos de instalação, de criação de ambientes interativos. E dei continuidade a projetos relacionados, portanto, com uma linha desfocada entre arte e ciência, continuando a trabalhar sempre com outros colegas, colaboradores da área da física, da área da medicina, da área da imagiologia médica. Continuava também a trabalhar com meios não convencionais e outros materiais, inclusivamente que eu encontrava. A certa altura na minha vida, e foi precisamente nesta altura em que eu tinha iniciado o doutoramento, surgiu um problema de saúde. Então
então, ao surgir o meu problema de saúde, eu andava aflita, não é? E como qualquer pessoa curiosa, quando nós chegamos a casa com as análises, mesmo que estejam em bloco fechado do médico, a ideia é tentar abrir, e eu abri. E quando abri o envelope com os exames TAC, inclusivamente em CD, eu deparei com esta situação. E achei maravilhoso. Achei maravilhoso pela cor, pela forma e por aquilo que eu poderia usar, sendo que o objeto era o meu próprio corpo, a minha parte interna do meu crânio. E veio comigo a explorar, entretanto, as imagens do meu crânio, do meu cérebro, inclusivamente. Este tempo é o que nos falta. É? Bom, e dei comigo, entretanto, a explorar imagens médicas minhas. Apresenta-se, portanto, projeção de imagens, estudos de cor, estudos 3D com imagiologia médica misturada, portanto, ecografias com TACs, com imagens TAC. Mas também muito interessada em trabalhar a parte da cor, sobretudo partes negras, projeção em suporte negro. Este é um dos trabalhos um bocadinho pesados, é uma instalação com um ambiente audiovisual, com uma manta de relva natural, com uma cadeira de rodas e no leito aparecem imagens videográficas da minha TAC e, ao mesmo tempo, convida, é uma instalação que convida a participação do público e as imagens a interligarem-se com o meu cérebro, no leito da cama. Mais um outro pormenor de um outro trabalho interativo, em que aquela forma verde se altera conforme o comportamento e o movimento das pessoas, e a certa altura, eu, que já estava cansada de interagir com o computador, eu tinha de arranjar alguém que me resolvesse o problema. O gato lá de casa fugia-me. Eu ainda tentei fazer experiências com o gato, mas ele fugia-me. E então eu só tinha uma hipótese. Era um peixe que estava lá e que tinha sido oferecido ao meu filho. Portanto, usei o peixe para captar imagens em tempo real. E para captar imagens em tempo real, é um conjunto de imagens que eu usei dentro de muitas imagens que tenho. São estas as três as principais que me dão origem a um trabalho que eu penso que é emblemático depois no que vem a desenvolver-se no futuro. Mais estudos sobre suportes e aqui estudava a cor sobre covetes de poliestireno. Covetes, aquelas covetes que nós trazemos de casa quando trazemos dos supermercados, quando compramos legumes e peixe e carne, aquelas covetes brancas. E aqui comecei realmente a desenvolver trabalho com o peixe e o que vocês veem precisamente, aquela movimentação, é o peixe que está a gerar aquele cenário. Este trabalho é apenas experimental, estas imagens. Mas foi mais esta imagem, este vídeo, que deu origem ao trabalho que vem a seguir. Portanto, eu abro a câmara de propósito porque é um vídeo estudo, um caso para ensinar, e abro a câmara de propósito para se ver que é o próprio peixe que está a acender cada uma daqueles quadradinhos. Este é o princípio que eu uso para estudar cenário interativo com artistas, com bailarinos ou com atores. E criei então um painel com covetes reutilizadas, fiz um mapeamento de cor e acontece que eu apresento neste trabalho uma das imagens minhas, está com um perfil do meu rosto, e é o próprio peixe que, se não se movimentar, não aparece, não é revelada qualquer uma das imagens. Portanto, isto quer dizer,
bailarino, pode ser o ator, o reativador ou o ativador do cenário. E nisto é o ator, o público, participante no meu trabalho, que é gerador da obra final. Estes trabalhos, isto já é um outro trabalho que surgiu, uma performance com colaboração de um artista bailarino, mais tarde que surgiu como veem, lá estou eu, mais o peixe, captar imagens do peixe, e o cenário vai-se, portanto, alterando conforme os movimentos do peixe. Todos estes trabalhos, isto é mais um trabalho interativo em que eu uso o meu, aliás, neste momento eu estou com um cabelo, quem me conhece sabe perfeitamente que eu não uso normalmente cabelo comprido, eu uso o cabelo curto, mas é porque vai acontecer acontecendo artista em abril de 2016, para o qual eu preciso do cabelo comprido. Portanto, isto é mais um trabalho em que participou um cabeleireiro, por acaso a cortar o cabelo em tempo real e eu tirar imagens, a trabalhar as imagens da performance, da apresentação em tempo real. Claro que todo este conjunto de trabalhos tem textos que acompanham e que são pistas, tais pistas que eu referi há bocadinho, que acompanham para uma melhor percepção sobre o conjunto das obras. Mas em tempo real, de facto, o que acontece é que as imagens que estão a ser captadas estão a ser alteradas. Todos estes trabalhos deram origem a um projeto, a uma exposição minha que se chama Paisagens Neurológicas. As Paisagens Neurológicas é um evento, neste momento, sobre arte e ciência. Se na altura era só uma exposição de trabalhos meus de investigação, de criação artística, eu dei abertura a outros colegas, a outras pessoas que não só colaboravam comigo, mas outros colegas que trabalhavam também na faculdade, desde a literatura, a dramaturgia, etc. Portanto, neste momento, Paisagens Neurológicas é um evento de arte e ciência emblemático em Portugal, porque não existe, pelo menos com origem com a formação de artistas e cientistas. Portanto, é um espaço de partilha do conhecimento, é um espaço neste momento artístico, onde nós podemos assistir a eventos artísticos, sobretudo relacionados com a cenografia digital e com as artes performativas e também com a própria arte da performance. Portanto, obrigada a todos.